Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma série Maná Diário da Igreja Batista Manaim. E nesta manhã eu quero te convidar, antes de nós meditarmos na palavra, a se inscrever no nosso canal do YouTube, a curtir, a comentar e a compartilhar. Queridos, eu quero nesta manhã, antes de nós nos aprofundarmos na palavra, eu queria, como para mim, quando eu comecei a estudar, eu fui pesquisar sobre o livro de Salmos e eu encontrei algumas curiosidades. E eu quero passar para você estas curiosidades que eu acabei aprendendo no livro de Salmos. A gente sabe que o livro de Salmos é composto por 150 salmos. E esse livro de Salmos ele foi escrito por diferentes autores, num período de mais ou menos 800 anos. De Moisés, do século XV, a Salomão, no século IX a.C., aproximadamente. Esse livro de Salmos, em hebraico, ele quer dizer louvores ou hinos. Em grego, ele é psalmes, isto é, poemas adaptados à música. O livro de Salmos também pode ser chamado de livro de oração ou de louvor do hebreu. O livro de Salmos ele é uma coleção de poesia hebraica que mostra a adoração e descreve as experiências espirituais do povo judeu. O livro de Salmos, olha só que curioso, os 150 salmos, ele é composto da seguinte maneira. 73 salmos foi escrito, nada mais, nada menos, pelo rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. 12 salmos foi escrito por Asaf, 9 salmos pelo filho de Corá, 2 salmos por Salomão, 1 salmo escrito por Etã e 1 salmo por Moisés. E o famoso Salmos, capítulo 51, que não tem autoria, não identificado. Diante dessas curiosidades e ensinamentos, eu gostaria de compartilhar com você o que está escrito lá em Salmos, capítulo 23. Eu queria que você entendesse, queria que você meditasse nesses salmos e nós vamos nos aprofundar o que de fato esses salmos vai nos ensinar. Acompanhe comigo o que está escrito lá em Salmos capítulo 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para juntos das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo e sempre. Querido, este salmo do grande pastor que cuida das suas ovelhas e que prepara para o ministério, como está escrito lá em Hebreus 13, no verso 20 e 21. O grande sumo sacerdote também, que está escrito lá em Hebreus 4, verso 14. E que vive para sempre para interceder por nós, por mim e por você. Como também está escrito lá em Hebreus 7, 25. Sem dúvida, estes salmos têm uma mensagem para todos aqueles que estão profundamente entristecidos, desanimados, com medo ou até mesmo inseguro. Esses salmos, de fato, eles servem para mim e para você nos dias de hoje, que nós estamos passando nos dias de hoje. Mas, na verdade, o Salmos 23 ele também vai se concentrar naquilo que Jesus faz por nós todos os dias. Todos os dias. Ele cuida de nós. Ele apacenta suas ovelhas. É uma pena que estes salmos, a tendência seja que muitas vezes, muitas pessoas têm espiritualizado os salmos e deixado de vê-lo o seu verdadeiro contexto. É muito mais daquilo que nós estamos lendo, é muito mais profundo aquilo que o Senhor quer nos ensinar através desses salmos. Muitas vezes eu e você temos feito
não somente desse Salmos 23, que é muito conhecido e muitas vezes muitas pessoas conhecem decor e salteado, como também Salmos 91, mas preste atenção naquilo que o Senhor quer nos ensinar. É claro que nós vamos nos aprofundar e, como o nosso tempo é curto, eu quero dividir esses salmos. Eu quero te deixar um pouco curioso, para que a gente possa aprender ao longo de talvez 2 ou 3 manás para nós explicarmos, para nós meditarmos, para nós mergulharmos de fato. Então eu queria pedir a sua paciência para nós meditarmos nesses salmos. Então fique acompanhando, por isso que eu pedi para você no início desse maná a se inscrever no nosso canal, a curtir, comentar e compartilhar, para que você receba todos os dias temos maná, todos os dias temos algo vindo diretamente do trono do Senhor. Voltando a este maná, a este lindo texto que nós acabamos de ler em Salmos 23. Percebam que muita gente imagina Davi como um pastorzinho, ou imagina Davi deitado num pasto, meditando sobre as coisas de Deus. Quando na realidade é bem provável que ele tenha escrito esses salmos quando ele já era um homem experiente. Até porque esses salmos ele vai dizer daquilo que Davi passou. Claro que quando nós somos crianças, a gente passa por algumas situações, mas não situações como Davi passou, ou como eu e você temos passado. Então, todas as coisas que passamos é para nos deixar experientes, é para que a nossa maturidade cresça, é para que os nossos músculos espirituais cresçam. Então, esses salmos vai nos ensinar exatamente isso. Essa passagem de Davi trata também de algumas dificuldades pelas quais ele passou ao longo da caminhada com o Senhor. Senão ele não teria escrito com tanta veemência, com tanta verdade, com tanta autoridade. Apesar das pessoas de todas as idades gostarem de citar esse salmo, como eu falei, decor e salteado, a sua mensagem é para nós cristãos maduros, que já passaram por algumas batalhas, por algumas dificuldades. É isso que exatamente esse salmos vai nos ensinar. Preste atenção, uma outra curiosidade. Lá em Gênesis 4:2 vai falar sobre Abel, o primeiro mártir, ou seja, ele era um pastor, como também eram os patriarcas de Israel. Moisés também ele passou 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro. Davi, o maior rei de Israel, ajudou seu pai também trabalhando como pastor de ovelhas. A imagem de Deus como um pastor de Israel aparece pela primeira vez em Gênesis 48:15 e em Gênesis 49:24. E essa figura continua sendo usada ao longo das Escrituras. Sabe aonde também? Em Salmos 28, verso 9, Salmos 80, verso 1, Salmos 95, verso 7, Salmos 100, verso 3. Pula também lá para Isaías 40:11, Isaías 49:10, me desculpe. Jeremias 31:10, Ezequiel 34:11 até o verso 15. Lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 10, verso 6. Mateus 15:24 e Marcos 6:34. Todas essas passagens que eu citei, anotem para depois vocês meditarem. Vai falar sobre a imagem de Deus como um pastor de Israel. O Messias também prometido era visto como um pastor. Olha só, e anotem as passagens que eu vou citar para vocês. Em Ezequiel 34:16 até o 23. Miqueias capítulo 5, verso 4. Zacarias, capítulo 13, verso 7. Mateus, lá no Novo Testamento, capítulo 2, verso 6. Mateus 26:3. Marcos 14:27 e, por fim, João 10. Todas essas passagens vão falar do Messias prometido, visto como um pastor, como um bom pastor. Um pouco antes, no Salmos 22, Davi ele comparou o inimigo a animais astutos e fortes. Enquanto nesses Salmos 23, Davi ele vai retratar o povo de Deus como simples ovelhas. Como com isso nós podemos aprender sobre o pastor e perceber quão bondoso e cuidadoso ele é para conosco. As ovelhas são animais indefesos que se perdem com facilidade e elas precisam de cuidados quase que constantes, como eu e você.
precisamos de cuidados constantes. Nós somos cuidados constantemente pelo Senhor. Nós não podemos tratar as ovelhas como se faz com o gado. As ovelhas, elas precisam ser conduzidas. Os pastores do Oriente conhecem as suas ovelhas pelo nome. E as suas ovelhas atendem quando são chamadas pelo seu nome. De acordo com o que está escrito lá em João 10, capítulo 10, verso 1 a 5. As ovelhas, elas não são criadas pela sua carne, mas sim são criadas pela sua lã, pelo seu leite e para a sua reprodução. Nesses salmos, Davi ele explica que se seguirmos o Senhor e confiarmos nele, ele suprirá todas as nossas necessidades, quaisquer que sejam as circunstâncias. Então, mais uma vez, eu quero reforçar para que nos próximos manás, nos próximos capítulos, você fique atento, você fique ligado, que nós vamos meditar nos versos 1 ao 3. Nós vamos, de fato, não só meditar, mas nós vamos mergulhar profundamente naquilo que o pastor, naquilo que o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, quis nos ensinar através desses salmos. Então eu quero te convidar a não perder os próximos manás, que eu vou falar sobre cada um desses versos profundamente. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, por esta oportunidade. Te agradeço e te louvo por este ensinamento. Pai, que nós possamos a cada dia nos aprofundar na sua palavra. Que a cada dia a sua palavra venha ser rema aos nossos corações. Que este dia, Pai, seja um dia memorável na sua presença. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar nos capacitando. Que o Senhor possa continuar, ó Pai, nos direcionando. Que o Senhor possa continuar nos conduzindo, ó Pai, a águas tranquilas, ó Pai. Senhor, não permita que venhamos desviar os nossos olhares, nem para a direita, nem para a esquerda. Que nós possamos estar fitos no Senhor. Que nós possamos estar com os nossos olhares, ó Pai, voltados para o Senhor. Obrigado mais uma vez, Pai, por esta oportunidade. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia na presença do Pai. Fique na paz do Senhor. E mais uma vez, não perca os próximos manás. Nós vamos meditar profundamente nos próximos versos, no Salmos 23, verso 1 ao 3. Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.